Bom, boa noite, gente. A gente está aqui com o Gustavo, ele é da Bain Company, vai falar um pouquinho de estratégia para a gente hoje. Mas antes eu queria explicar para vocês o motivo desse hangout, né? Então, esse hangout faz parte do FEGESP Carreiras, é um produto da FEGESP que visa realmente dar para o empresário júnior e para o pós-júnior oportunidades de carreira, mais visão de carreira, mais conhecimento sobre o mercado. E por isso que a gente está trazendo agora esse ciclo mais específico sobre consultoria. E o nosso primeiro hangout, então, vai ser com a Bain Company sobre estratégia. Quem tiver alguma pergunta pode mandar pelo chat, e o Gustavo vai começar agora. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Lacerda. Eu trabalho aqui na BEM desde 2012. Fui do médico por um tempo também, por 2 anos e meio. Fui da IT Júnior, fui diretor de marketing lá por um tempo. E desde meu estágio em 2012 eu estou trabalhando na BEM. Eu formei no final de 2012 e continuo na BEM desde então. O pessoal da FEGESP convidou a gente para falar um pouco hoje sobre estratégia com vocês. E, bom, vou começar. A ideia é ficar aqui uns 45 minutos, só um pouquinho mais falando sobre como a gente vê um pouco estratégia nas empresas. Mas antes eu vou gastar uns 3, 4 slides explicando o que é a BEM, o que a gente faz, para quem ainda não conhece e aí entender de onde vem esse assunto que a gente está falando. Então, a nossa agenda de hoje vai passar por um pouquinho sobre o que é a BEM, desenho dos objetivos de longo prazo, alinhamento da organização com sucesso do planejamento estratégico, e aí é um espaço no final para a gente fazer um pouco de perguntas e respostas. Tudo bem? Então, sobre a BEM, não sei quem já está familiarizado ou não com consultoria estratégica, mas a BEM é uma das 3 maiores consultorias estratégicas do mundo, e o que ela faz é ajudar as grandes empresas a definirem seus objetivos de longo prazo, né, a sua estratégia. Isso refere-se a perguntas dos mais variados tópicos, tipo, para onde eu quero ir no longo prazo, em qual mercado eu quero entrar, quem são meus competidores, que atividades eu tenho que desenvolver e assim por diante. Então, o papel de uma consultoria estratégica e, consequentemente, da BEM é atuar com alta gestão das empresas para definir estratégias vencedoras e ajudar os seus clientes, essas empresas, a vencerem nos seus mercados. Quando a gente fala que a gente trabalha com a perspectiva do CEO, é que a gente está na alta agenda dos presidentes, dos diretores, enfim, do C-level das empresas. E que empresas são essas? Né? A gente atua nos mais variados setores, basicamente todos os setores da indústria, então, financial services, indústrias, telecomunicação, healthcare, private equity, varejo, bem de consumo, setor social também. Então, independente de qual seja a indústria, a BEM tem expertise para auxiliar seus clientes, as empresas que contrataram a BEM a serem vencedoras na sua respectiva indústria. A gente também atua com as mais variadas capabilities, então, seja qual for a indústria, a gente faz projetos de gestão da cadeia de fornecimento, de performance improvement, de organização, de marketing, estratégia do consumidor, de M&A, de fusões e aquisições, de TI e assim por diante. Isso também nos mais diversos tipos de indústria. Nossos maiores clientes hoje são empresas grandes, né? A gente chama de Global 500, as maiores empresas do mundo. Mas a gente também tem empresas de médio porte como clientes, alguns fundos de private equity e até empresas sem fins lucrativos. A gente realiza alguns projetos pro bono, ou mesmo que seja um projeto realmente pago, mas algumas fundações, organizações não lucrativas também contratam serviço de consultoria. A gente também atua em todos os países, né? O Jabem tem 52 escritórios no mundo, nos 5 continentes. E aqui na América do Sul a gente tem um escritório em São Paulo, que é o principal escritório, um no Rio, um em Santiago e em Buenos Aires. E esses escritórios funcionam como escritório regional, então pode ter intercâmbio de recursos entre esses 4 escritórios. E, por fim, a gente envolve todos os assuntos que sejam da agenda do CEO e da alta administração da empresa. Então,
Só queria trazer rapidamente essa figura de como que uma consultoria estratégica trabalha. Uma cultura muito forte da BEM é que a gente se preocupa muito com os resultados e a gente mede os resultados dos nossos clientes porque é isso que diz o sucesso da nossa empresa. Um dos indicadores que a gente usa para medir isso é o valor de mercado. E quando a gente vê o histórico dos clientes da BEM versus o S&P 500, aí, índice da bolsa, nossos clientes performam 4 vezes mais do que o mercado. Isso é um indicador de que a gente tem trazido valores para os nossos clientes, ajudando eles a crescerem organicamente e em valor de mercado também. A gente tem uma cultura de ter nossos econômicos, nossos pagamentos de projeto alinhados aos resultados dos clientes. O que faz com que hoje 60% da nossa receita são de trabalhos at risk, tem pelo menos uma porcentagem do trabalho vinculado ao resultado do cliente. Isso faz com que a gente acredite no cliente e o cliente acredite que a gente vai ajudar eles a ter um resultado cada vez melhor. Também a gente ajuda as empresas, tem vários indicadores que medem o retorno dos nossos clientes, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas a maioria dos nossos clientes tem um retorno para os acionistas muito acima da média do mercado, crescimento de receita em média de 25%. E os projetos são pagos em valores muito mais altos em termos de resultado do cliente. Então, um projeto que custa 1, chega a render até 10 vezes o valor dos nossos clientes. E aí isso reduz a insatisfação de todos os nossos clientes. Né? O Já Bem recolhe aí o NPS, o Net Promoter Score dos seus clientes, e a resposta é positiva. 85% dos clientes retornam e contratam o projeto também mais uma vez. Por fim, um último quadro bem rápido para a gente finalizar sobre a BEM em si. A BEM também até típico de empresa de consultoria estratégica, mas a BEM sempre lidera muitos rankings de melhor lugar para se trabalhar. Então, a Consulting Magazine sempre escolhe qual a melhor consultoria para se trabalhar, e por 11 anos seguidos a BEM foi eleita número 1. Também no ranking da Glassdoor, a gente já apareceu em primeiro lugar em 2014, em cima de empresas como Google, Twitter, Facebook, empresas de outras indústrias que também são reconhecidas por ser um bom lugar para se trabalhar. Então, de forma resumida, o que uma consultoria estratégica faz é ajudar as grandes empresas a definirem suas estratégias, a alcançar o resultado, e a gente tenta fazer isso de uma maneira sustentável e divertida para os funcionários, criando um ambiente legal para se trabalhar. Dito isso, feita essa introdução sobre consultoria e sobre a BEM, queria falar um pouco sobre estratégia em si, né? Como a gente vê estratégia nas empresas, quais são os conceitos básicos que a gente considera e que a gente leva em conta na hora de implementar a estratégia numa empresa. Mas vamos falar dos objetivos de longo prazo de uma corporação. Existem 6 elementos que embasam uma boa estratégia, que estão representados nessa pirâmide aí do lado esquerdo nesse slide. Os 3 primeiros elementos são o planejamento estratégico em si, que são: o número 1 é a visão, onde eu quero chegar no longo prazo; o número 2 é onde vencer, em qual mercado eu quero atuar, em qual tipo de produto eu vou vender, por exemplo; e o terceiro elemento é como vencer. Dado onde eu quero chegar e onde eu vou atuar, como que eu vou fazer, o que eu vou seguir para vencer, para ganhar dos meus concorrentes naquele mercado. Esses 3 elementos são a base da estratégia de toda a empresa, e aí eles se decompõem depois nos outros elementos, que são competências, o plano estratégico em si, que são as iniciativas, né? Muitas vezes empresas não chamam de plano tático, que é como a gente vai atingir o plano estratégico mesmo. E, por fim, alinhamento e mobilização da organização, que nada adianta uma estratégia muito bem definida se a corporação, se os funcionários ou membros, no caso de uma empresa júnior, não estão comprados, não estão alinhados e não estão buscando a mesma estratégia. Vamos falar um pouco primeiro sobre os 3 primeiros itens: a visão, onde vencer e como vencer, que são os elementos base da nossa estratégia. Primeiro, em termos de visão, a visão ela pode variar bastante dependendo da situação dos negócios, das características de uma empresa. Quando a gente vê no mercado, nas visões típicas de uma empresa, tem basicamente 4 tipos de visões. Uma visão pode ser orientada a objetivo, pode ser orientada a um cliente, orientada à competição ou orientada à mudança. Uma visão orientada a objetivo é aquela que tem meta clara de posicionamento de mercado, de venda. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, crescer tantos por cento nos próximos 5 anos,
ou se tornar uma empresa de 125 bilhões em 2000 e assim por diante. Uma empresa orientada a cliente, ela é focada na comunicação dos fatores de valor para o cliente dentro e fora da empresa. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, a P&G, Procter & Gamble, que tem o objetivo, a visão dela é ser a melhor opção para seus clientes no nicho de mercado em que ela atua. Assim por diante. Um terceiro tipo são as empresas que têm estratégia orientada à competição. Isso é um pouco menos comum nos dias de hoje, mas muitas empresas têm como objetivo alcançar os seus concorrentes. Isso a gente tinha alguns exemplos de visões. Por exemplo, a Nike na década de 60, o objetivo é vamos bater a Adidas. A da Honda na década de 70 é vamos superar a Yamaha. Então, o objetivo da empresa, a primeira visão dela é fazer de tudo que é possível para alcançar aquele concorrente. E, por fim, tem empresas que são motivadas por mudança, né? Chega em algum momento, quer inovar, o meu ponto de chegada é outro do que eu sou hoje, e são mudanças mais profundas na estratégia, quando a gente fala de uma visão de mudança. Basicamente, esses são os quatro tipos de visões que a gente vê em indústrias, em empresas na indústria. Uma vez definida a visão, que é realmente o nosso objetivo final, onde a gente quer chegar, a gente decorre para aqueles dois itens que vem logo na sequência da nossa pirâmide, que são o onde vencer e o como vencer. Aqui a gente trouxe dois exemplos de onde vencer e como vencer, alinhados ao MED, para vocês entenderem um pouco qual é a ideia. Então, o primeiro caso é de uma federação ou de uma confederação, né? Então, por exemplo, o onde vencer, que seria para uma empresa senior, seria mais ou menos o mercado em que ela quer atuar. Para o caso da FEGES, poderia ser a melhor opção de captação em empreendedorismo para estudantes do ensino superior em São Paulo. Isso é um onde vencer, está bem claro que o público são estudantes do ensino superior em São Paulo. Se fosse uma empresa de roupa, poderia ser a melhor opção de roupa para clientes da classe C. E aí ela está bem definido onde ela quer vencer, onde ela quer atuar. Esse que é o importante do onde vencer. E isso depois se desdobra no como vencer, né? O que eu preciso para vencer nesse mercado ou nesse público-alvo que eu escolhi. No caso da FEGES, poderia ser, por exemplo, criar uma rede de relacionamento forte que reúne estudantes e parceiros de alto potencial, fornecer oportunidades de interação entre membros das EJs de São Paulo, através do FPEG, do PQ, Prêmio de Qualidade, que é da minha época, não sei se ainda existe, inclusive. Um outro exemplo, fornecer mecanismos para o crescimento e amadurecimento da rede de empresas júniores no estado e assim por diante. Um outro exemplo aqui embaixo que a gente traz, talvez um pouco mais focado para as empresas júniores em si. Onde vencer pode ser, por exemplo, contribuir para a sociedade desenvolvendo projetos de engenharia focados para atender pequenas e médias empresas. Aqui está bem claro duas coisas. Primeiro qual é o meu produto. Aqui está bem claro que são projetos de engenharia. E o segundo qual é o meu cliente-alvo. Está bem claro que são PMEs, empresas pequenas e médias. Aqui a empresa já definiu qual o mercado em que ela vai atuar, tanto em termos de produto quanto em termos de público-alvo. Isso é muito importante. Está definido na estratégia para depois se discorrer em todos os níveis operacionais e táticos da companhia. E aí isso também se discorre em alguns itens de como a gente vai vencer. Alavancar a marca e contatos da universidade, oferecer um pacote de serviços de qualidade e a preços competitivos, criar um modelo de gestão de conhecimento e assim por diante. Então, esses três itens são a base de qualquer estratégia e são muito importantes estarem bem claros, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre alinhamento, mas estarem bem divulgados nas nossas empresas. Esses três itens juntos, eles ajudam a responder uma série de perguntas estratégicas e que no final trazem a definição do core business de uma empresa. Então, uma vez que você definiu aonde você quer chegar, onde você vai atuar e como você vai vencer, você definiu qual é o seu core, qual é o seu produto base, qual é o seu mercado base, qual é o seu público-alvo base e qual é o seu objetivo final. O core de uma empresa é muito importante, mais uma vez, está bem definido e claro para toda a companhia. Uma vez que a gente tem definido quais são esses três itens, os três pontos principais, a gente vai para os itens da base da pirâmide, que são competências, planos de iniciativas, alinhamento e mobilização da organização. Vamos falar agora um pouco sobre
competências, que é justamente a primeira camada que embasa o nosso planejamento estratégico. Né? A gente já falou qual é o nosso objetivo, onde a gente vai atuar, como a gente vai vencer, mas aí vem o próximo passo. Quais são as competências que eu preciso para vencer nesse local e com essa visão que eu escolhi? Uma maneira de definir quais são as competências, a primeira coisa é tentar entender qual é a cadeia de valor da nossa empresa. Aqui, para a gente contextualizar com o MED, mais uma vez a gente traz o exemplo de uma cadeia de valor de uma empresa júnior. Então, aqui um exemplo bem simples, né, com uma cadeia de valor. Prospectar novos projetos, tem o comercial e o marketing, né, que é quem vai fazer a negociação com o cliente, definir o contrato, etc. Tem o projeto em si e tem o pós-vendas. Uma vez que você mapeia essa cadeia de valor para cada etapa, aí você mapeia quais são as competências chaves que eu preciso para ser bom em cada uma das etapas da minha cadeia de valor. Então, nesse exemplo, por exemplo, em pós-vendas, quais são as competências chaves que eu preciso para ser um cara bom de pós-vendas? Eu preciso ter uma ferramenta de CRM de qualidade, eu preciso ter vendedores remunerados com base na permanência do cliente na nossa empresa, e assim por diante. Então, são realmente competências que a gente precisa para ter uma estratégia vencedora. Quando a gente define as competências para cada etapa da nossa cadeia de valor, tem duas coisas que são importantes analisar. Uma é qual a criticidade dessa competência. Aqui a gente pode chegar numa lista infinita de competências quando estiver desenhando a estratégia de uma empresa, mas tem algumas claramente que são mais críticas que as outras. Então, o primeiro passo é definir qual é a criticidade. E o segundo passo é definir como a nossa empresa, como a nossa EJ se comporta em relação a essa competência. A gente é o nosso diferencial, aquela competência na nossa ferramenta de CRM, que é a melhor do mercado. Então, esse é um diferencial nosso, a gente é muito melhor do que as outras empresas do mercado, ou as outras pequenas empresas que compram com a gente. E assim fazer uma avaliação de criticidade e de desempenho relativo para cada competência. Uma vez feita essa avaliação, a gente tem uma matriz aí que parte automaticamente daquela avaliação de como a gente se desempenha e qual a criticidade das competências. E o objetivo aqui é definir quais são as competências que são críticas para o nosso sucesso, que a gente precisa alavancar, quais são os nossos diferenciais. Então, aquelas que têm uma criticidade alta e que a gente manda super bem, a gente tem que alavancar ao máximo essas competências, tem que usar de diferencial, tem que divulgar para os nossos clientes que a gente é bom naquilo. Elas são importantes e a gente sabe fazer bem. Tem outras que são menos importantes, mas que a gente também sabe fazer bem. Então, entra ali no nicho que a gente chama de cultivar. A gente vai manter aquelas competências, elas não são tão diferenciais quanto, às vezes, porque não são tão críticas para a gente, para os nossos clientes, mas a gente precisa fazer o mínimo esforço para manter aquelas competências. Tem também o quadrante de coisas que são críticas, mas que a gente não é nosso diferencial, a gente não faz muito bem. E essas são as principais onde a gente tem que atacar para consertar e tentar puxar essa competência para o lado direito do gráfico ali, para se tornar um diferencial nosso. E aí, esse diferencial a gente pode construir através de investimento em TI, através de novos sistemas, através de treinamento dos nossos recursos, assim por diante. Portanto, as competências que são menos prioritárias, são menos críticas e a gente não faz tão bem, realmente são prioridades que são competências de baixa prioridade, a gente não precisa se preocupar muito, porque tem um diferencial grande, não importa muito com os clientes, e dado que a gente não faz bem, não tem que a gente vai cultivar aquela competência na nossa companhia. Bom, de forma bem rápida, resumindo, o objetivo você precisa definir uma lista de competências que você acredita que são importantes para você vencer e priorizar a partir daí quais competências são as mais importantes no meio. E tentar cultivar e alimentar e treinar os seus recursos para manter essas competências e alavancar as principais delas. Então, definido agora os 4 itens preliminares da pirâmide, a gente entra no quinto item, que é o plano de iniciativa. Que aqui já entra um pouco na questão tática, como a gente vai desdobrar a nossa estratégia para a nossa companhia. Um planejamento tático, ele precisa seguir uma abordagem sistemática bem feita, que é, o primeiro passo, definir quais são as perguntas certas. Para a gente saber onde, uma vez que a gente definiu já todos aqueles passos da pirâmide, a gente precisa se perguntar como a gente vai fazer, como a gente vai executar para chegar onde a gente quer chegar. E seguir a sistemática, fazer a pergunta, responder, ter um consenso entre toda a organização, executar
e medir o impacto da nossa execução para fazer um feedback é muito importante para manter toda a empresa alinhada com os nossos objetivos e também para a gente ter um real valor dos impactos que a gente está causando na organização, se são positivos ou não. Quando a gente define uma série de iniciativas a serem implantadas, assim como a gente falou agora há pouco ali na matriz de competências, de forma bem semelhante, a gente precisa priorizar quais são as iniciativas que são mais importantes. Tipicamente, a gente faz essa priorização com base em 2 eixos. O primeiro é o impacto, ali está no eixo Y, o impacto sendo alto ou baixo. E o segundo é a facilidade de implementação. Quão fácil é a gente implementar essa iniciativa. Essa matriz, talvez muitos de vocês já conhecem, que é amplamente utilizada. Ela é utilizada também nas empresas sênior. É uma avaliação, muitas vezes, qualitativa, mas muito útil para a gente conseguir priorizar as nossas determinadas atividades, dados que a gente tem recursos limitados, seja orçamento, seja pessoas, para que a gente possa atacar as iniciativas que são prioritárias. Uma vez que a gente define essas iniciativas prioritárias, a gente tem uma implementação que precisa ser muito bem detalhada, né? E ela segue 6 passos principais. O primeiro deles é definir um plano de implementação para essas iniciativas que a gente determinou, um plano de recursos, né? O que a gente precisa para fazer, qual vai ser o nosso desafio colocado. Aqui eu não sei se é clara a sigla para todo mundo, é full time employee, né? Quem são as pessoas, quantos homens horas a gente vai dedicar para aquela atividade. O terceiro passo é definir quais são os milestones, quais são os marcos que a gente precisa atingir para validar ou para medir os resultados daquela iniciativa. O quarto item, que é muito conhecido com certeza por todos vocês, que é muito difícil de vocês, são os indicadores. Uma vez que a gente está implementando uma iniciativa, a gente precisa ter uma meta clara e saber, para saber balizar se a gente está chegando no nosso objetivo ou não. Quinto item muito importante para o nosso plano de iniciativas também é ter um plano de comunicação para engajar e envolver toda a nossa companhia. E por fim, a gente precisa ter um plano de riscos, né? A gente define uma estratégia, define como a gente quer chegar, mas no nosso caminho para chegar até lá, existem alguns riscos que são inerentes, seja ao nosso mercado, à nossa companhia, que a gente precisa tomar conhecimento de antemão para poder mitigar esses riscos. Vou falar aqui de forma bem rápida sobre esses pontos. Os 3 primeiros pontos, plano de implementação, plano de recursos e milestone, a gente pode tratar de uma forma conjunta, né? Utilizando assim junto. E é o que a gente muitas vezes chama de plano de trabalho. Então, para que a gente atinja a nossa estratégia e aí desenhe corretamente o nosso planejamento tático, a gente precisa ter um plano de trabalho muito bem definido. E, tipicamente, ele se quebra nesses 5 itens aí. Primeiro, eu tenho um problema. Então, vamos supor que a minha estratégia lá no objetivo final era ser uma empresa com margem acima de 10% em 2020. Uma das coisas que eu preciso para atingir essa estratégia é reduzir meus custos, por exemplo, mão de obra em 10%. Esse é o grande problema, a questão a ser respondida. Como que eu faço isso? Aí você quebra em atividades necessárias. Né? Eu vou analisar todas as pessoas que estão alocadas em cada atividade. Depois vou analisar quais atividades eu posso cortar a minha cadeia de valor sem comprometer a qualidade do meu trabalho para poder reduzir o número de recursos. Depois eu vou poder analisar como está meu plano de carreira, se todo mundo está recebendo o valor justo ou não, e aí tentar avaliar alguns possíveis cortes a partir daí, assim por diante. Então você quebra um problema maior, uma questão grande respondidas, em algumas ações menores a serem tomadas para poder responder a grande questão do problema. E aí, para cada atividade, você tem um produto, você tem quem vai fazer e quando é a data de entrega. E aí a gente chega com um plano de trabalho típico, que com certeza muitos de vocês já viram ou provavelmente fizeram, e é realmente definir todas as suas atividades, eu tenho que ter um deadline claro, um plano de trabalho muito claro, um responsável bem definido para toda atividade, para garantir que elas sejam executadas. Em termos de responsabilidade, é muito importante sempre ter uma pessoa que seja responsável por cada atividade que a gente está desenhando no nosso plano. Mesmo que várias pessoas sejam executoras daquela atividade, seja uma atividade que envolve várias pessoas, sempre é importante ter um recurso único, que é o dono, que é o ownership, tem o ownership daquela frente. E quando o superior da pessoa for cobrar,
ou quando você for responsabilizar uma pessoa pelo resultado, ou premiar a pessoa pelo um resultado, é muito importante ter bem definido quem foi o responsável por conduzir aquela frente. Tem que ter uma pessoa para quem cobrar, para quem perguntar daquilo. O ponto 4 é justamente provavelmente o assunto que vocês mais conhecem, porque a experiência que eu tive em Pelejão é um assunto muito recorrente em Pelejão. É como a gente vai medir nossos resultados. Quais são nossas metas e quais os nossos indicadores para atingir, para verificar se a gente está atingindo as nossas metas. Quando a gente fala aqui de planejamento estratégico, existe da nossa estratégia, né, existe o planejamento em si, existe a execução. E elas são claramente são duas pontas da nossa organização que são totalmente vinculadas, né, como se fosse um loop. A gente desenvolve uma estratégia, define métricas, desdobra as metas, reporta o desenvolvimento, revisa o planejamento, toma ações para corrigir e desenha a estratégia de novo e assim por diante. É um ciclo bem comum, tipicamente em empresas júnior são ciclos de 3 anos, de você desenvolver a estratégia, ver qual foi o resultado, depois replanejar o planejamento estratégico e assim por diante. E nesse nosso ciclo, indicadores são muito importantes para a gente ver se o nosso planejamento está tendo resultado na execução e, por fim, poder tomar ações para corrigir qualquer desvio que a gente tenha tido em relação àquilo que foi planejado. Então, por isso que indicadores são o elo mais importante entre o planejamento e a execução. Um conjunto de indicadores ele tem algumas características que são essenciais para garantir o sucesso daquilo que eu estou medindo. Aqui a gente tentou resumir em 5 pontos quais são as principais características de um conjunto efetivo de indicadores, de KPIs. O primeiro, eles precisam ser estratégicos, tem que ter forte relacionamento de forma bem clara com a visão, com aquilo que a gente desenhou, com aquele nosso objetivo que a gente quer chegar, o objetivo estratégico. Muitas vezes, eu lembro do meu tempo de empresa júnior, era muito comum a gente desenhar indicadores que são muito operacionais, do tipo número de horas trabalhadas por semana na média dos nossos membros, para saber se os membros estão se dedicando o suficiente ou não. Isso é um indicador que você precisa analisar, mas você vai olhar em algum momento. Mas isso não é um indicador estratégico, não é um KPI que tem que estar impresso na parede da sua empresa júnior para todo mundo estar vendo. Ele não tem nenhum vínculo direto com a sua estratégia. Se a sua estratégia for, por exemplo, ter uma receita de X de 100 milhões, os indicadores que são mais estratégicos são quantos clientes eu tive esse ano, qual faturamento médio que eu estou cobrando dos meus clientes, em qual mercado eu estou fazendo mais projetos e assim por diante. Então, os indicadores têm que ser altamente estratégicos para conversarem com a nossa estratégia em si. Eles também precisam ser focados e práticos, ou seja, número reduzido. Aquela lista de 100 indicadores que a gente muitas vezes vê acaba ficando ineficiente porque poucas pessoas dão importância para os indicadores que realmente interessam. Ele precisa ser hierárquico, né? Tem alguns níveis diferentes. Então, por exemplo, a gente está falando de receita. Uma vez que você tem receita, você pode quebrar os indicadores de receita em preço e em volume. E em volume você vê quantos projetos você vendeu, para quais clientes, etc. E em preço você vê qual o ticket médio do meu projeto, por tipo de venda e assim por diante. Então existe uma hierarquia que você vai quebrando seus indicadores em alguns pormenores para responder o seu indicador principal. Eles precisam ser passíveis de meta. Então, para todo indicador é importante ter uma meta numérica daquilo que a gente quer atingir. E sem indicadores que são mais qualitativos, do tipo aumentar a importância da minha empresa júnior no cenário do MED. Mas isso a gente pode claramente traduzir em alguns indicadores passíveis de meta. Então, seja, por exemplo, o número de membros que participaram do EPEG ou do ENERG esse ano, número de cases que nossa EJ inscreveu no prêmio de qualidade, número de cases vencedores e assim por diante. Então, mesmo os objetivos nossos que são mais abstratos, a gente consegue traduzir em algumas metas claras. E aqui, por fim, ele precisa ser incentivado, né? Na maioria das empresas, nas empresas seniors, esse incentivo é em termos de remuneração, de carreira e assim por diante. Na empresa júnior, ele pode ser também, algumas vezes, pode ser incentivos financeiros, do tipo, vou pagar para você ir no próximo evento, mas também podem ser coisas de reconhecimento, de premiação daquela pessoa dentro da faculdade. Essas são as 5 características que a gente utiliza como vencedores para definir um conjunto ótimo de KPIs.
E aí você precisa também definir para cada um dos seus indicadores, né, dos seus KPIs, quais são as metas. Essas metas, muitas vezes, gera bastante dor de cabeça para a gente definir um número que não seja agressivo o suficiente, né? Quer dizer, que seja agressivo o suficiente, mas não agressivo demais, basicamente. Então, todas as nossas metas, elas não podem ser fáceis de ser alcançadas, mas também não podem ser impossíveis. Porque nos dois casos, elas desestimulam os funcionários da nossa empresa, os membros da nossa empresa júnior, no caso de vocês. Se for uma meta muito fácil, uma vez que ela é alcançada, os funcionários podem perder motivação. Se for muito difícil, os funcionários enxergam que não conseguem alcançar e também perdem motivação. E para definir esse conjunto de metas, existe uma série de fontes que vocês podem pesquisar. O mais comum é analisar a tendência histórica. Então, se minha meta é faturamento, eu estou vendo que eu estou crescendo 10% nos últimos anos, eu vou estimar que ano que vem eu vou crescer pelo menos 12%, porque eu sei que a economia vai estar melhor do que esse ano, por exemplo. Uma outra fonte que a gente pode utilizar são benchmarks. Então vocês podem comparar vocês com outras empresas júnior, falar, putz, aquela outra empresa júnior de uma faculdade bem semelhante à nossa, com o número de membros bem semelhante ao nosso, fatura o dobro, então a gente tem que tentar pegar metas mais próximas do faturamento dela. E também as metas saem também muitas vezes dos objetivos estratégicos e das nossas ferramentas estratégicas. Então todo esse conjunto de fatores a gente tem que levar em conta na hora de definir as metas. É importante que elas sejam bem claras, sejam numéricas e que elas estejam bem reguladas, para que não sejam nem muito otimistas, nem muito pessimistas. Uma vez definido aí todos os nossos indicadores e todas as nossas metas, a gente chega num painel de controle. O painel de controle é uma ferramenta muito comum em empresas júniores, empresas sêniores, e muito importante para fazer a gestão da estratégia da empresa. E aí tem algum conjunto que a gente numerou 5 características principais que são importantes para garantir um painel de controle efetivo no nosso dia a dia. Então, o primeiro é que você sempre pede de cima para baixo. Isso é meio claro, mas é basicamente um painel de controle hierárquico que os principais indicadores, aqueles que estão mais vinculados à nossa estratégia, sejam no topo, né? São os mais cobrados, os primeiros a serem vistos por toda a companhia. Ele precisa ser ajustado por nível, né? Então, se você quer olhar, existem uma série de indicadores que podem dizer várias coisas, mas pode ter indicadores mais importantes que são tratados em toda a reunião de diretoria, por exemplo. E os indicadores que são específicos de uma área vão ser tratados por um público diferente. Então, tem que ser ajustado para o nível da percepção que vocês estejam tendo. Ele precisa ser bastante visual também, então as pessoas precisam ver de forma rápida as principais mensagens. Se o faturamento esperado da nossa região está muito abaixo do que a gente precisa para atingir a média do final do ano, isso precisa estar bem claro para todos os membros da empresa. Então, às vezes, sei lá, imprimir um painel de controle gigante na sala da empresa de vocês, já precisa estar bem claro, em vermelhão, visual. E a principal mensagem, né? Nosso faturamento está abaixo do que a gente precisa. Precisa ser dinâmico e flexível também, então você precisa conseguir enxergar quais são as causas raízes do problema. Então, meu faturamento está baixo, eu consigo enxergar se é porque eu estou vendendo muito barato ou se é porque eu estou vendendo pouco. Precisa ser integrado, então toda organização tem que explicitamente estar integrada com as ferramentas de controle, tem que conseguir enxergar ela, se quiser enxergar em todos os níveis. Só para a gente, o último slide para a gente finalizar esse assunto dos indicadores, que eu sei que é muito recorrente em empresas de número, então eu acho que é importante para vocês. Tem alguns cuidados e algumas melhores práticas que ver na hora de utilizar esse painel de indicadores. Né? O primeiro cuidado é que ele não pode ficar desacreditado ou esquecido por causa de defeitos na sua confecção, se tiver dados imprecisos, incompletos, inconsistentes. Então, um indicador que está faltando dado lá, no departamento de atualização da empresa, ou que um dado está incompleto, ele vai cair em credibilidade. E você precisa garantir que as pessoas acreditem naquele painel, senão elas vão parar de enxergar ele. Ele também não pode ficar esquecido, né? Não pode ser a gente vai fazer uma reunião de editoria, mas vai esquecer de olhar quais são os nossos indicadores estratégicos. Dados são eles que vão dizer se a gente está chegando ou não na nossa estratégia, eles precisam estar sempre sendo relembrados. Né? Tem que tomar cuidado para as reuniões não se tornarem mecânicas. Né? Então, se a gente, muitas vezes, a gente pega um painel lá gigante de 100 indicadores e quer passar um por um para ficar usando como pauta da nossa reunião.
Essa é uma prática muito boa, já a gente focar nos assuntos principais, garantir que não seja muito repetitivo, que as discussões se foquem nos assuntos que são prioritários e nos indicadores que estão mais aquém da nossa estratégia. E, por fim, é garantir que problemas que estão sistematicamente ocorrendo, que a gente tente manter o foco e talvez até pensar em métricas adicionais para garantir que a gente corrija aquele problema. Então, esses são alguns cuidados básicos para a gente ter na hora de pensar nos nossos indicadores. Nosso quinto item que eu falar bem rapidamente é o plano de comunicação. A gente já definiu qual é o nosso plano de trabalho, quais são nossos indicadores, nossas metas, e a gente precisa comunicar isso para todas as pessoas. Existem 4 pontos que são importantes na hora que a gente pensar como a gente vai comunicar isso. A comunicação do nosso plano de trabalho, dos nossos indicadores, ela precisa construir comprometimento. Ela tem que ter uma ajuda positiva de mudança, de tentar construir em todos os funcionários uma motivação do trabalho deles. Ela precisa criar um senso de urgência, então quando o problema está grave, as pessoas da empresa não podem, por exemplo, ver que o nosso faturamento está 50% da meta e estarem conformadas com isso. Precisa criar um senso de urgência de que aquilo vai ser o foco da empresa a partir de agora. Quem estiver fazendo atividade que não é core da empresa, vai todo mundo para a rua vender. Tem que criar um senso de urgência para resolver os problemas mais graves. Ela precisa informar as pessoas, claro, e precisa inspirar as pessoas. Elas precisam se sentirem realmente apaixonadas pela causa de mudar a situação quando ela está ruim. E aí o último ponto do nosso plano de trabalho, durante as nossas iniciativas, é quais são os riscos. Né? Quais são os riscos que podem me colocar, podem ser um obstáculo para que eu atinja a minha estratégia. Então, o objetivo da análise de risco é identificar quais são as barreiras, reforçar a análise crítica da estratégia de comunicação e atender a expectativa e ansiedade da equipe de projeto. E aí esses riscos podem ser diversos. Então, por exemplo, imagina que empresas onde você tem como objetivo ser a principal atividade extracurricular dos alunos da faculdade de engenharia da Unicamp. Um risco para isso é que está tendo baixa audiência no nosso pode ter baixa audiência no nosso processo seletivo. Como que a gente vai mitigar esse risco? A gente vai fazer ampla divulgação do processo seletivo, vai dar brinde para as pessoas irem nessa palestra, vai chamar um convidado de uma empresa para atrair mais pessoas e assim por diante. Da mesma forma como a gente já falou antes para competências e depois para as iniciativas, esses riscos também podem ser priorizados quando a gente pensa em qual a probabilidade deles ocorrerem e qual o impacto deles. Então, uma vez que a gente definiu a nossa estratégia lá, a gente vai listar todos os riscos que tem riscos que têm um impacto muito grande, que podem atrapalhar muito a nossa empresa a atingir a nossa estratégia. E outros riscos que não, são menos impactantes. E também existe o eixo da probabilidade. Tem riscos que têm probabilidade muito alta de acontecer e riscos que têm probabilidade mais baixa de acontecer. Aqueles que têm grande impacto e alta probabilidade não são essa prioridade de passar para a gente mitigar e para a gente passar. Por fim, a gente vai chegar agora aqui no sexto ponto da nossa pirâmide, e que traz um essencial, porque ele é muito importante. Uma vez que a gente já começou lá em cima, de onde a gente quer chegar, passou por onde a gente quer atuar, passou por como a gente vai vencer os nossos concorrentes, passou por quais as competências necessárias para vencer esse mercado e da forma como a gente usa. Quais são as iniciativas que vão me ajudar a chegar naquele objetivo? É importante garantir, é essencial, na verdade, garantir a mobilização da organização para comprar, para ir atrás dessa estratégia. Uma coisa muito importante para garantir esse comprometimento é a eficácia na tomada de decisão. Existe um estudo em 4 empresas que avaliou como as empresas que possuem uma decisão eficaz, como que elas se comportam no mercado versus seus players. Existe uma correlação, passar daqui a pouco com vocês, bem alta entre as empresas que têm resultados econômicos positivos e as empresas que têm uma tomada de decisão eficaz. O que é uma tomada de decisão eficaz? É importante você tomar uma decisão com qualidade, ou seja, escolher a ação correta, com velocidade, você não pode demorar para tomar decisões versus seus competidores, e seja executável, você tem que realizar todas as suas decisões conforme você decidiu, conforme você planejou atrás, e alocar na quantidade de esforço certa. Esses são os 4 principais fatores
para garantir que cada decisão seja bem tomada. Tem nesse estudo realizado aquela bem existe uma correlação muito óbvia, como eu falei, entre o desempenho, que aqui foi avaliado por crescimento da vida de 5 anos, e o índice que foi calculado com base na eficácia de decisão. Então, garantir uma decisão de qualidade, veloz, executável e com esforço correto é muito importante para garantir que a gente tenha um desempenho acima da média versus o resto do mercado com quem a gente concorre. E aí são 5 elementos que definem um processo decisório eficaz. Né? Eficácia da decisão, o que afeta a minha decisão para que ela seja eficaz. Ela tem que ter uma sequência de tempo, ou seja, tem que seguir passos lógicos e determinados de como a decisão vai ser tomada. Tem que ter um processo de escalada claro. A governança de cada decisão que a gente vai tomar na nossa corporação tem que estar clara, do tipo alocação de orçamento. Uma alocação de orçamento até um valor tal, por exemplo, ela pode ser feita por um gerente antes de chegar ao nível de diretoria. Assim você garante que o seu diretor não esteja perdendo tempo com decisões menos prioritárias em relação à estratégia. E ele foca o tempo dele nas ações que são importantes. Também precisa ter comitês de reuniões para quando houver impasse, para tomada de decisões que requerem mais de uma área, por exemplo. É muito comum nas grandes corporações, por exemplo, um comitê de investimento. É uma área que reúne, é um comitê, na verdade, uma reunião que reúne várias áreas para tomar uma decisão em relação ao investimento. Então, precisa estar bem claro qual é o fluxo da informação. A informação sai de quem, vai para quem, passa para quem. Para cada decisão, a gente precisa saber quem vai passar os dados, quem analisa os dados, quem aprova e por quem decide, né? Quem toma a decisão final. E precisa ter critérios claros para que as decisões sejam tomadas sem prejudicar o andamento da empresa. Quando a gente fala de comprometimento, de envolver uma organização, existe um ciclo de comprometimento que é comum nas empresas, que varia com o tempo. E tentar garantir a empolgação dos funcionários é um dos fatores chaves para a gente atingir o nosso sucesso. Então, muitas vezes, quando a gente surge com uma ideia nova, acabou de desenhar um plano estratégico da nossa CJ, acabou de voltar de um evento do médico super empolgado, sempre tem a empolgação inicial com esses membros. Putz, tem muitas oportunidades, eu aprendi isso na ETEC, vou aplicar isso na minha J. Só que com o tempo, quando as pessoas não têm o resultado das ações iniciais, todas aquelas ideias elas vão ficando em esquecimento. Né? A gente vai vale da noite. Já tô, a pessoa chegou cheia de ideias, mas está dando uma semana de folga, tem um dia muito apertado, isso não dá responsabilidade de deixar para outra pessoa, fica muito difícil, isso vai ficando para trás e a gente chega no fracasso. Então, é muito importante desenvolver a organização para que a gente não perca a empolgação inicial de quando tiver uma ideia nova, plano novo, e tentar contagiar toda a empresa para focar no nosso objetivo e aí atingir o sucesso final. E para isso tem uma coisa muito importante, que é garantir que as pessoas enxerguem o resultado daquilo que elas estão fazendo. Um dos principais fatores de desmotivação da força de trabalho da empresa é não enxergar os seus resultados. Então, uma vez que você tem um plano focado, seu plano de trabalho, seus indicadores, suas metas, garanta que a companhia esteja enxergando os resultados. E que cada membro da sua J seja vendo que o trabalho dele no dia a dia, mesmo aquela atividade burocrática que ele não gosta de fazer, está ajudando a empresa a atingir o resultado final da sua estratégia. E isso vai garantir o comprometimento da organização como um todo. Antes de finalizar, então, quais são os principais takeaways, as principais lições de planejamento estratégico efetivo? Planejamento estratégico é uma teoria bem lenta, a gente tenta falar de forma bem rápida, mas acho que a gente passa pelos principais pontos e de forma resumida. A sua estratégia tem que estar claramente articulada e comunicada, para você definir muito bem todos aqueles 6 passos da pirâmide que a gente passou e comunicar de forma bem clara para todos os funcionários da sua empresa. O processo de estratégia tem que ser sistemático, bem definido, então aí nossa estratégia não pode ser algo totalmente fora das nossas atividades do dia a dia, ela precisa traduzir nas atividades do dia a dia, justamente para aquela curva de empolgação da nossa força de trabalho, muito esquecimento, para os funcionários continuarem engajados e ver que o que eles fazem no dia a dia tem reflexo na estratégia. Ela tem que ser baseada em fatos, né, baseada em números, com os indicadores corretos.
diretoria, a alta gestão da nossa empresa precisa estar comprometida, envolvida, acionando os membros. As responsabilidades têm que estar claras, como a gente falou lá no início, para cada atividade que você tem que ter um responsável claro, para a gente conseguir medir e premiar os resultados. E o processo tem que ser evolutivo, né? Principalmente em EJ, onde a gestão curta, cada gestão de cada metas de um ano, é preciso que, uma vez que a gente define a nossa estratégia, nosso planejamento estratégico, que ele seja evolutivo, a gente consiga fazer revisões periódicas para garantir que as mudanças do nosso cenário sejam produzidas, seja macroeconômica, a economia está ruim, a gente está ganhando um pouco de projeto esse ano, ou a gente perdeu muitos membros, ou a gente vai mudar totalmente a nossa preocupação, ele precisa ser também evolutivo. E por fim, tem que ser bastante customizado, né? A estratégia é um assunto bem amplo e ele tem que ser o jeito de fazer a estratégia, o jeito de traduzir a estratégia nas sessões, ela vai ser muito customizável dependendo da característica de cada EJ. Então, isso é importante também. Tudo bem, pessoal? A gente chega aqui no último momento das perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, quiserem fazer, fiquem à vontade. Vou abrir aqui a tela. Eu não sei se eu estou recebendo as perguntas aqui, mas depois aí você fala comigo. Alguma pergunta? Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui sobre o que se deve levar em conta nas análises externas para o planejamento estratégico e como se coletar esses insumos da maneira correta. Tá, tudo bem. Bom, obrigado primeiramente pela pergunta. O que a gente deve levar em conta quando a gente analisa os fatores externos, né? Existem uma série de fatores que influenciam o desempenho da nossa empresa. Tipicamente, esses fatores são o mercado em si, né? Onde a gente está atuando, como aquele mercado está crescendo e assim por diante. Quais são os nossos competidores, né? Com quem que a gente está concorrendo para atingir a nossa estratégia. Existem também outras coisas que a gente, algumas vezes, tem que levar em conta em empresas seniors, que é quem está fornecendo para a gente produto, qual a nossa cadeia de suprimentos, e assim por diante. No caso de uma empresa júnior, acho que os dois principais fatores são realmente os mercados e os competidores. E eu entendo que o ponto de onde a gente consegue esses dados é uma dúvida muito comum, principalmente para as empresas juniores, que não têm o mesmo acesso à informação que muitas empresas seniors têm. Quando a gente está fazendo um projeto aqui na Bem para empresa senior, e a gente quer avaliar como está crescendo o mercado, muitas vezes a gente tem um relatório de uma empresa que preparou para ver, fazendo um projeto de varejo, eu sei como o mercado de varejo está crescendo nos últimos anos, como que os players estão crescendo, e isso é muito difícil realmente, para quando a gente fala no universo de uma empresa júnior. E eu entendo que realmente é um processo bem mais complicado. Mas de todo jeito, a gente pode fazer um mapeamento, ainda que bem preliminar, do nosso mercado de atuação. Então, se você é uma empresa júnior que é focada,
vamos imaginar que é uma empresa júnior de engenharia focada no mercado de pequenas e médias empresas de São José dos Campos. Então, eu não sei quantos milhões vai nesse mercado no total, quantos mil reais. É um número realmente difícil de trazer. Eu não sei quanto esse mercado cresceu do ano passado para esse ano. Mas, por outro lado, eu tenho a vantagem de estar muito perto dos meus principais clientes. Então, você consegue fazer uma avaliação participando de feiras, visitando seus potenciais clientes, desenvolvendo relacionamentos com todos os seus stakeholders ali, com seus principais potenciais clientes. E você consegue entender quais são as empresas que esses meus potenciais clientes estão preferindo, com quem que eu estou concorrendo aqui, né? Por exemplo, se eu sou empresa de fazer TI, conversando com as pequenas empresas aqui de São José, eu vi que tem uma empresa de TI forte, e aí eu vou entrar no site dela, eu vejo que ela está crescendo, que ela cresceu bastante nos últimos anos e assim por diante. Então, mesmo que de forma menos robusta, é muito importante a gente entender, quando a gente fala de fatores externos, qual é o nosso mercado mesmo, né? Para quem a gente quer vender nossos produtos e de quem que essas pessoas estão comprando, por que elas estão fazendo. Isso se traduz não só quando a gente fala, no caso de empresa, não só quando a gente fala de mercado externo, de venda de projeto, mas também até quando a gente fala do nosso mercado interno aqui. Uma coisa muito importante para a empresa júnior é o recrutamento de pessoas. Então, uma coisa que a gente fazia, por exemplo, lá na empresa júnior, que era uma prática legal, a gente queria entender como que os alunos viam a ITA Júnior. Então, a gente fazia uma pesquisa todo ano entre todos os alunos do ITA para entender qual era o posicionamento da nossa marca versus as outras atividades curriculares, o que motivava uma pessoa a querer aplicar para a ITA Júnior ou não, se ela tinha vontade de trabalhar com a ITA Júnior ou não, e por quê, e assim por diante. Então, conhecer o nosso mercado em termos internos, mas quando a gente fala de empresa assim, em termos externos, tem várias formas de a gente conseguir esses dados. No caso que for difícil, nem que seja batendo de porta em porta de uma forma mais rústica, a gente consegue ter uma visão super boa de onde a gente está atuando e de com quem a gente está competindo. Tudo bem? Ah, legal, Gustavo. Agora a gente tem uma outra pergunta aqui da Priscila Toledo. Que conselhos você dá a uma EJ que está tentando reestruturar seu portfólio? Oi, Priscila, tudo bem? Essa também é uma dúvida que eu vi bem frequente em várias empresas júniores, inclusive quando eu fui diretor de marketing da Ita Júnior, a gente passou por algo parecido. O portfólio, quando a gente fala em portfólio, ele é justamente aquele item 2, é quase uma tradução direta do item 2 da nossa pirâmide, que é o onde atuar. Né? O portfólio é aquilo que eu quero vender, aquilo que eu vou oferecer aos meus potenciais clientes. A definição desse item passa por diversos fatores, né? Avaliar quais são as minhas competências, avaliar qual mercado é mais propício ou não, e assim por diante. Uma forma bem interessante que a gente fez quando estava lá na Ita Júnior, que eu acho que é legal de ser em empresas juniores, é conversar com os próprios professores da universidade. Os professores têm bastante ideia de quais são as empresas da região, o que elas estão comprando e o que os alunos da faculdade conseguem desenvolver. Então, eles conseguem dar dicas bem legais para você, para ajudar na tomada de decisão daquilo que eu consigo desenvolver. Um segundo fonte de informação legal também são os próprios alunos da universidade. Eu não sei como funciona a EJ de vocês, eu sei que tem EJ que faz os próprios projetos, e tem EJs, tipicamente as de engenharia, que terceirizam para alguns consultores. Mas uma coisa é tentar entender quais são as competências das pessoas que trabalham para você. Então, no caso de você ter consultores externos, na mesma pesquisa lá que a gente falou do mercado interno, a gente pode avaliar o que esses consultores sabem fazer. Então, quando eu estava dando um exemplo mais prático, quando a gente estava lá na Ita Júnior, a gente tinha no nosso portfólio um item que chamava, por exemplo, otimização do espaço aéreo, não lembro o nome direito. E é um mercado muito restrito para empresas de aviação, raramente compram serviços de uma consultoria júnior, de empresa júnior, tipicamente vão para empresas sênior do mercado. É um mercado muito mais restrito. E também requer competências muito mais robustas
que nem todos os alunos da faculdade, principalmente empresas júniores que estão muito no início da faculdade, têm. Por outro lado, a gente viu que TI, desenvolvimento de TI básico, mesmo, desenvolvimento de site, de bases de dados, era uma competência muito forte entre todos os alunos e tinha um mercado muito amplo, porque todas as empresas, pequenas, médias, grandes da cidade, precisavam daquele produto. A gente viu que fazia muito sentido focar o nosso portfólio em TI, mesmo que tenha um outro item do nosso portfólio que a gente possa manter, mas que a gente tem menos competência, a gente pode manter ele lá no portfólio, mas ele não precisa ser o nosso core. É importante saber muito bem o que a gente sabe fazer bem, quais são as nossas competências e qual o potencial mercado, né? Aquilo que realmente a gente sabe que vai conseguir vender. Não adianta tentar pensar em produtos e em serviços extraordinários que a gente não consiga desenvolver ou que empresas seniors tipicamente não cobram em empresas júnior. Então, acho que esses são os dois principais fatores que vocês têm que levar em conta e as fontes de dados realmente mais legais para bater um papo sobre isso são os próprios professores da faculdade e os alunos que trabalham diretamente com a empresa júnior. Obrigada, Gustavo. Agora a gente tem uma do Renan Vanzella. Como que a gente pode expandir o conceito de estratégia para uma rede, desde a parte do planejamento até o alinhamento e engajamento das pessoas? Como a federação, por exemplo. Bem legal. Então, de forma geral, independente de se você é uma organização, uma empresa sênior, uma empresa júnior, a forma como você desenha a estratégia, ela é bem parecida. Né? Ela passa por aqueles 6 itens que a gente discutiu da pirâmide e tem desdobramentos parecidos. O que realmente muda o primeiro ponto é o nosso objetivo final, né? Nossa visão. No caso de uma organização como a FEGESP, o objetivo dela não é conquistar um mercado, não é ganhar um faturamento tal. O objetivo é diferente. Assim como a gente passou lá nos primeiros slides, o objetivo pode ser, por exemplo, fomentar o empreendedorismo nas universidades de São Paulo. Mas da mesma forma, quando a gente fala de uma empresa sênior que tem um objetivo financeiro, isso pode se desdobrar em onde atuar, no caso, por exemplo, da FEGESP, empresas juniores do estado de São Paulo, como vencer, fomentando empreendedorismo, alavancando nossa marca, fazendo parceria com empresas sênior. Também se desdobra nas competências, no nosso plano de atividades e, por fim, na mobilização. E aí, quando a gente fala de mobilização, eu também acho que tem um fator bem diferente quando é uma organização em rede, como o caso da FEGESP. No caso de uma empresa júnior, as pessoas estão trabalhando diariamente, ou algumas vezes por semana, presencialmente, elas se veem, elas se cobram, elas têm reuniões. E no caso de uma organização dispersa, isso é um pouco mais difícil, né, de você ter essa comunicação, de você conseguir engajar todos os seus membros. Mas isso também acontece em algumas empresas seniors, que são globais ou que são espalhadas pelo país. É bem comum, inclusive, em forças de venda. Né? Muitas vezes a empresa está centrada numa região, mas que vende em várias regiões, e você tem vendedores espalhados no Brasil inteiro. E aí a forma de garantir o alinhamento e o engajamento desses funcionários é justamente naquele item de indicadores. Você precisa ter bem claro quais são as metas daqueles funcionários e ter ferramentas de acompanhamento dessas metas de forma bem clara. Então, no caso lá do uma equipe de vendas, você está vendo quanto que o vendedor está vendendo, quanto que ele está desempenhando de construir pipeline e relacionamento com o cliente, você consegue monitorar. Da mesma forma, quando a gente fala da FEGESP, todos os seus membros têm atividades que eles estão desenvolvendo, cada um na sua cidade, na sua faculdade, na sua EJ. Então é importante ter uma governança bem clara, de você ter reuniões, encontros semanais e ter indicadores bem claros para conseguir cobrar as pessoas das atividades que elas estão fazendo. Seja através de pôr um deadline para aquela atividade, vou garantir que foi feito ou não, seja indicadores de performance mesmo, do tipo, vou dar um indicador aí para a Amanda de que no próximo hangout desse tem que ter o dobro de pessoas. E aí vamos medir esses indicadores para depois fazer a cobrança correta e fazer com que ela se motive para atingir aquelas metas. Então, de forma bem resumida, eu acho que a estratégia em si é bem semelhante,
a forma como você desenha estratégia, ela só tem aí as nossas condições de contorno claras de ser uma organização não lucrativa e de ser uma organização em rede em que as pessoas estão espalhadas. Mas, levando em conta essas restrições, se você garantir com que as pessoas tenham visibilidade da estratégia, tenham visibilidade das suas atividades e sejam cobradas pela performance das suas atividades, você vai conseguir atingir a sua estratégia com sucesso. Muito bom, Gustavo. A gente tem mais uma aqui do Pedro Rizardo. Se você tem alguma dica de livros, vídeos ou qualquer outro tipo de material sobre esse assunto que você acha que se aplica bem ao MEG. Essa pergunta foi difícil, hein? Eu não consigo, acho que dizer aqui agora de cabeça. Eu preciso procurar o nome aqui. Tem um livro da própria proprietária da própria BEM, de um sócio, que é justamente que ele fala sobre definir o core de uma empresa. Né? Aqui a gente falou bem rapidamente da estratégia, ele falou que os 3 primeiros pontos, ele define o core da empresa. E tem um livro bem legal que retrata justamente como que a gente faz essa definição desse core e como que a gente extrai ao máximo desse core. O nome do livro, não lembrei aqui agora, chama Profit from the Core. Até pelo nome, claramente foi feito para empresas sêniores, né? Fala de a gente tirar o lucro do nosso core. Mas eu acho que ele é um livro bem legal para entender como se desenha uma estratégia de empresa sênior e como as empresas bem sucedidas se apoiaram num core bem definido para seguir em frente com a sua estratégia e atingir os resultados de alto nível. Acho que esse é o livro que eu consigo pensar agora dos que eu tenho aqui contato que podem ser bem legais. Mesmo sendo desenhados para empresas assim, eu acho que eles conseguem me ajudar a entender bastante como empresa júnior pode desenhar essa estratégia. Legal, Gustavo. A gente vai encerrar então. Queria agradecer muito a sua presença, a presença da BEM. O conteúdo foi muito bom, eu adorei. Obrigado por estar fazendo parte do FEGESP Carreiras e por toda a parceria com a FEGESP. E é isso. Obrigada, galera. Obrigado. Eu queria também aproveitar para agradecer, primeiramente, obrigado a Amanda por ter organizado todo esse evento, mas obrigado a todo o pessoal aí da FEGESP. A gente está iniciando essa parceria com vocês agora e espero que seja uma parceria aí que traga bons resultados para os dois lados e a gente consiga trazer mais eventos para todo o pessoal da FEGESP. Valeu, gente. Boa noite.